Oi, gente. Hoje é com muita satisfação que a gente vai falar sobre o INAP, um instrumento de avaliação das aprendizagens na primeira infância, que é um instrumento novo que o LEPES vem desenvolvendo ao longo dos últimos 3 anos e que promete ser uma inovação importante no debate educacional brasileiro e nas políticas voltadas para a educação infantil. Para conversar aqui com a gente tem as criadoras do INAP, a Camila Martins, a Thaís Catelan e a Alessandra Rezende. É com muita satisfação, então, que eu dou início a essa conversa e eu queria que cada uma se apresentasse para a gente conhecê-las melhor. Por favor, Alessandra. Prazer, Daniel. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui para poder falar do INAP, né? Que foi um período que a gente conseguiu desenvolver, trabalhar com as meninas também, a Tânica, a Thaís. Eu sou a Alessandra, eu sou psicóloga formada aqui pela Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Atualmente também sou mestranda pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na área de saúde e desenvolvimento. E eu trabalhei no LEPES do início de 2021 até agosto, mais ou menos, desse ano. E pude colaborar, né, e aprender muito também, então é muito gostoso estar aqui. Camila? Olá, Daniel, Alessandra, Thaís. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É um prazer poder falar do INAP, né? O INAP, ele foi grande parte da minha trajetória, né, no LEPES. Eu estou no LEPES, né, desde 2018, né? Minha formação é em pedagogia, né? Eu fiz aqui na USP, né, na Universidade de São Paulo. Hoje eu estou fazendo mestrado em educação na área, né, de educação infantil. E permaneço, né, na agenda da primeira infância, na gestão da equipe, né? Então, é um prazer estar aqui, foi uma fase muito especial, trabalhar com a Thaís e com a Alessandra, estou muito emocionada de estar junto com elas, eu acho que foi algo para a gente muito épico ter feito isso no LEPES, né? Muito desafiador, mas foi muito importante e estou muito grata de poder estar falando sobre isso aqui hoje. Thaís? Oi, gente, é um prazer para mim também estar aqui com vocês, eu agradeço o convite. Eu entrei no LEPES junto com a Alessandra em janeiro de 2021 e a partir daí a gente trilhou um caminho muito bonito juntas de construção do INAP, que eu particularmente tenho um carinho muito grande, faz parte de um momento da minha vida que eu guardo com bastante consideração. E apesar de estar trilhando novos caminhos agora, eu ainda estou no LEPES, mas estou no RH, e me formei em psicologia aqui pela USP também, de Ribeirão Preto, e atualmente eu faço especialização em psicologia clínica. Então é um prazer estar aqui com vocês e eu espero que o nosso bate-papo seja muito frutífero. Então, para começar a nossa conversa, eu queria começar fazendo uma pergunta para a Camila. Camila, desde 2018, o LEPES desenvolve instrumentos para avaliar a educação infantil, especialmente no contexto da implementação da nova Base Nacional Comum Curricular, que trouxe novos ideais de qualidade, né? Ideias a respeito de como fazer, de o que fazer, né, na educação infantil. Os primeiros instrumentos que o LEPES criou se referiam aos processos educacionais, né, medindo muito a interação adulto-criança, as condições de oferta, de infraestrutura. E em algum ponto do tempo, a gente se colocou esse desafio de avaliar as aprendizagens das crianças. Quais são as vantagens, os motivos e o que a gente aprende ao avaliar as aprendizagens das crianças que a gente não saberia caso contrário? Não, ótima pergunta, acho que foi a pergunta, né, que nos engajou a estar aqui. E aí você trouxe um contexto importante, né, Daniel, que é a questão hoje a gente teve bastante avaliação sobre as condições, né, institucionais das escolas, a infraestrutura, a qualidade dos processos, que é né, a questão principal ali, quais são os tipos de oportunidade, mas o LEPES, né, a gente fez essa reflexão juntos aqui, as pessoas que estão aqui hoje, de entender que o grande compromisso da educação, né, o que está colocado ali na BNCC, é a ampliação das aprendizagens das crianças, né? E aí a ampliação de aprendizagens no sentido amplo mesmo, quando a gente fala de desenvolvimento integral, né? Não é só
uma perspectiva cognitiva em relação ao desenvolvimento e aprendizagem das crianças, né? E aí, para um tomador de decisão, né, então, para quem está à frente das políticas públicas, à frente de uma rede municipal, à frente de uma coordenadoria, né, em relação a como se dá o processo de implementação de uma política de educação infantil, não ter dados sobre como que está chegando as aprendizagens, né, como é que está se dando, na verdade, essas aprendizagens para as crianças, fica muito difícil da gente olhar para as questões das desigualdades, né? Como é que a tomada de decisão ela pode pautar para... Isso também é um próprio princípio, né, da BNCC, as desigualdades. Como é que o tomador de decisão ele pode olhar para os dados e pensar estratégias, né, de poder mitigar o que é que está tendo como básico, né, em relação ao desenvolvimento e aprendizagem das crianças, né? Então, a outra questão também é que a gente sabendo como é que estão as crianças, é a partir daí que a gente formula também o processo de qualificação dos profissionais, né? A gente consegue perceber quais são os grandes aprendizagens que precisam ter uma atenção maior. Então, é muito importante para isso. E aí, não ter uma avaliação, né, que a gente chama dos desfechos de resultado, fica muito difícil a gente conseguir ter um panorama global de como que está a qualidade da educação infantil. Então, acho que é isso. Thaís, deixa eu te perguntar, então. Como que a gente avalia as aprendizagens nessa etapa da vida? Bom, eu acho que existem alguns princípios são importantes da gente considerar, levando em consideração exatamente essa etapa da vida, que é uma etapa permeada por muitas descobertas, por muitos desafios, por muitas experiências extremamente significativas que as crianças vão levar para o resto das suas vidas. Então, pensar em como avaliar talvez seja o segundo passo. Primeiro, a gente precisa pensar em quais são as variáveis que permeiam esse processo de desenvolvimento, para que a gente possa, então, criar uma avaliação que, levando em consideração isso, vai estar muito mais contextualizada com a etapa de vida, vai estar muito mais contextualizada a como a criança aprende, e a gente acredita que o principal processo envolvido nas aprendizagens da criança é o brincar, é a brincadeira, está permeado por ludicidade. Então, para pensar em como a gente avalia, a gente precisa também pensar em como captar a atenção dessa criança, como tornar esse processo mais confortável para ela e mais próximo do que ela de fato desempenha no dia a dia, para não ser só uma avaliação ali que vai acontecer durante um momento com a criança, mas que seja uma avaliação que realmente capta e se aproxima do que de fato aquela criança vive no seu dia a dia, ali na escola, ali em casa, ali com os amigos, desenvolvendo essas aprendizagens que a gente considera como essenciais para essa fase. Pois é, mas aí eu estava vendo aqui o instrumento que vocês fizeram e eu percebi que ele é um livro de história, não é isso? E ao longo da história, desafios vão sendo colocados para a criança e ela vai se envolvendo e performando. Quando a gente olha instrumentos no resto do mundo, eles têm um formato bem diferente, né? Muitas vezes eles dão uma folha de papel para você identificar letras, para você nomear objetos, e assim que em vários lugares se imagina avaliar as aprendizagens das crianças. Quer dizer, quais são as vantagens e desvantagens de fazer de um jeito ou de outro, e por que vocês fizeram essa escolha do livro? O INAP, ele se propõe a ser um instrumento inovador exatamente por isso que você colocou. As avaliações que a gente tinha até então eram avaliações mais pautadas em folhas que eram dadas para as crianças para resolverem determinados problemas, e a partir da resolução desses problemas elas conseguiam mostrar o que elas já tinham desenvolvido, o que elas já tinham aprendido ou não. Só que o que a gente observa é que esse tipo de avaliação não capta de fato a atenção da criança, não consegue deixá-la realmente confortável, que é o que a gente busca num processo avaliativo, até para dar mais condições às crianças expressarem aquilo que de fato elas aprenderam. Então, eu acredito que uma das desvantagens das avaliações anteriores era justamente essa. Por mais que fosse mais fácil
captar, assim, de uma forma mais direta, por meio de problemas diretos que as crianças resolvem numa folha de papel, é mais fácil, essa é uma vantagem, mas uma desvantagem é que não envolve, de fato, a criança no processo, não considera que o contexto avaliativo precisa também deixá-la mais confortável, deixá-la mais à vontade para expressar o máximo possível que ela conseguir aquilo que de fato ela aprendeu. E aí, trazendo em relação ao INAP, qual que seria a desvantagem? Ele é bem mais trabalhoso para ser aplicado. Mas existe um porquê ele é mais trabalhoso. Ele fica mais trabalhoso para o aplicador, só que ele fica muito mais vantajoso para a criança, porque de fato a criança se envolve, ela se interessa, ela entra num processo de brincadeira ali. Então, a vantagem é essa de deixá-la mais confortável, de trazer ela mais próxima do que ela já vive no dia a dia, que ela aprende por meio do brincar, e no instrumento a proposta é que ela esteja brincando com o avaliador, a proposta é que ela esteja interagindo o tempo todo. Isso deixa ela mais confortável e permite que ela mostre a aprendizagem do jeito que ela realmente aprende, que é de forma lúdica. Agora, só uma reflexão, né? Você falou que é mais trabalhoso para o aplicador. Eu vejo que foi trabalhoso para nós, né? Porque depois até para o próprio aplicador, porque tem isso, né? Tem mais coisa ali, né? De manipular o livro, mas também torna-se mais prazeroso para ele e de ganhar a criança, né? Você trouxe isso, eu fiquei refletindo. Só para... Eu queria a opinião de vocês sobre uma vez que a gente conversou sobre a diferença entre os instrumentos tradicionais avaliarem se a criança sabe ou não sabe alguma coisa, em contraposição a um instrumento que tenta ver o quanto ela sabe de alguma coisa. Parece um jogo de palavras, mas se vocês puderem explorar um pouco essas duas ideias e esse contraste. Eu acho que quando a gente trabalha com a dualidade, né, sabe ou não sabe, a gente perde tudo que tem no meio. E será que é assim mesmo que a aprendizagem acontece, né? A gente adquire coisas, é tão somatório, quantitativo, assim, né? E aí quando a gente observa na nossa vida mesmo, enquanto adultos, a gente percebe. Quando você vai aprender a tocar um instrumento, não é assim, eu sei ou não sei, né? Eu sei um pouco, será que daqui a pouquinho eu aprendi um pouco mais, né? Então, a gente trouxe essa ideia, inclusive, para o INAP, quando a gente traz a ideia de níveis, né? A gente vai trazer as aprendizagens em avaliação por níveis mesmo, tentando traduzir essa complexidade. Então, acho que é por aí. Você ia falar alguma coisa também, Camila? Não, eu vejo que a gente se preocupou bastante que esses níveis fossem também num formato de espiral, né, de sempre olhar o potencial da criança para aprender, né, aonde que está o ponto que a gente pode ali captar para que haja essa ampliação, né? Então a gente sabe que a criança não sabe nada, ela sabe alguma coisa, mas o que ela sabe, o que pode ser potencializado. Então, complementando a Alessandra, acho que esse é um grande ponto-chave ali do INAP. Ale, eu queria te fazer mais uma pergunta, porque a Thaís falou de como o instrumento é bem recebido pelas crianças, né? Então, que as crianças se envolvem mais, se engajam mais. Quando a gente fala do professor, instrumentos tradicionais, muitas vezes, eram criticados pelos professores porque eles tinham um formato que não se parecia com outras atividades que já aconteciam na educação infantil. Como tem sido a recepção do INAP pelos professores na tua experiência, que já andou bastante pelo Brasil? É bastante interessante isso, né? Porque o que a gente percebe, muitas vezes, são feedbacks do tipo, o INAP me ajuda na minha prática, muitas vezes, né? Porque a forma como vocês traduziram, né? Se trata de uma avaliação, mas a gente traduziu de alguma forma o que a gente está entendendo por aprendizagem e as concepções, né? Até mesmo de como que a gente está enxergando as crianças. Então, eu penso na resposta que a Thaís deu, né? Que daria para complementar também dessa forma, de que quando a gente faz uma aplicação, um teste muito tradicional, que só considera a facilidade do aplicador, né, e desconsidera como que a criança aprende, que visão de criança a gente está transmitindo, né, como que a gente está entendendo aquilo. E eu acho que no INAP a gente também se preocupava muito com isso, de olhar, se você for ver, né, no roteirinho do livro,
a gente sempre está convidando a criança justamente para participar, porque ela é um sujeito ativo, né? Porque ela já é uma pessoa, não é alguém que vai vir a ser alguma coisa, né? E aí eu acho que isso é algo que os professores sentiam muita falta, e isso se traduz muito. Então, nas viagens, né, que a gente teve para dar treinamento sobre como aplicar, a gente percebeu, inclusive, o quanto que tinha um potencial formativo esse instrumento, devido a esse olhar, né? E outra coisa, talvez, que eu acho que tenha contribuído, é que quando a gente fez esse exercício de olhar quais são as aprendizagens essenciais, então, o que a gente vai avaliar, e quais são os níveis, porque a gente está considerando que não é só tem ou não tem, né? Isso é um exercício muito complexo, porque como que a gente mensura o desenvolvimento, né? Eu acho que esse é talvez um dos maiores desafios que os professores têm também no dia a dia. Como que eu sei que essa criança que eu estou trabalhando está se desenvolvendo? Como que eu sei que ela está, né, ali na zona de desenvolvimento profissional? Como que eu sei que incentivo eu dou? Como que eu medio? Eu acho que o INAB começa a trazer essas respostas. Claro que eu não posso dizer que ele responde tudo, né? Mas eu acho que é um começo para a gente avançar nesse sentido também. Que legal, porque isso conecta com a pergunta que eu queria fazer para a Camila. Quais são essas aprendizagens essenciais? Como que elas foram escolhidas no contexto do INAP? Então, como você estava falando em relação à BNCC, né, a BNCC ela foi construída por especialistas da educação infantil, muito importante, muito preocupada com essa fase da infância, né, com a primeira infância, e ela também carregou o histórico, né, das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que foi um documento muito marcante para a educação infantil, né, foi uma virada de chave em relação a ter, como a Thaís falou, a brincadeira, né, na verdade o brincar no centro do processo. E aí a BNCC, eu vejo que ela avançou nisso quando ela trouxe também os eixos estruturantes, né, que são o brincar, as interações, mas ela avançou nos direitos, né, até a palavra direitos, né, de aprendizagem das crianças, né, direitos de desenvolvimento e aprendizagem. E isso para a gente foi a chave, né, nós ouvimos a Zilma de Oliveira e ela falou, quando a gente foi pedir dicas, Zilma, aonde a gente olha para a BNCC e vê a essência, porque não dá para avaliar os 96 objetivos de aprendizagens, né, com a criança, igual a Thaís falou. É uma criança, não dá para a gente passar 1 hora, 2 horas fazendo uma avaliação. E aí a Zilma falou para a gente, olha para os direitos. E aí está ali a essência do INAP, né? Então, os direitos, né, de se expressar, o direito de autoconhecer, o direito de brincar, o direito de imaginar, enfim, o direito de criar. Então, todos esses direitos, né, o direito de se expressar, eles estão ali na essência do que a gente avalia no INAP. E aí, para trazer de modo, né, mais concreto, as aprendizagens que a gente avalia no INAP é expressão e comunicação, que a gente está olhando o que a nossa cultura brasileira, o que são aspectos essenciais não só brasileiro, como o que a humanidade criou em relação à expressão e comunicação, que é importante a criança ter no seu repertório. Então, nós sabemos que a leitura e a escrita, né, é o portador da comunicação. Então, como é que isso se dá na educação infantil, que é o cuidado que a gente teve, de como é que a gente olha para esses portadores no contexto da infância, no contexto de modo lúdico. Então, por exemplo, como é que a criança entende sobre gêneros textuais, como é que ela consegue expressar a escrita, como é que ela consegue argumentar. Então, por exemplo, a gente fala muito da questão, a gente vê as crianças tá numa fase do falar não, né? Não, não, não. Só que é na primeira infância que ela vai desenvolvendo a expressar esse sentimento. O que ela quer dizer com aquele não? Então, a gente tem essa primeira dimensão, que é expressão e comunicação, que olha para essa questão de como a criança ela aprende aspectos da comunicação, né, no mundo. Infelizmente, a gente tem uma limitação, né, que a gente queria muito olhar para outras linguagens muito importantes, né, da comunicação, e o instrumento, ele tentou contemplar, né, essas diferentes linguagens, mas teve um foco grande na questão da oralidade, da leitura, né. Nós temos também a dimensão de autoconhecimento, autocuidado, autonomia. Acho que a dimensão que a Thaís e a Alessandra tiveram uma contribuição
muito relevante, que eu acho que a psicologia traz, né, de como que a gente aprende a ter esse conhecimento sobre si, né, entender não só, acho que foi uma reflexão muito legal que elas trouxeram, porque na minha área a gente fala, se ela identifica o nome, se ela sabe quem é a família dela, qual lugar que ela mora, ela fala, Camila, autoconhecimento é muito mais que isso, é também o que a criança gosta, não gosta, o que são aspectos que ela vê como lazer ou não. Então foi até trazendo a reflexão um pouco do instrumento, e foi uma dimensão muito importante ter uma diversidade entre as áreas, né? Que a gente fez essa reflexão também. O que é autoconhecimento? O que é autonomia, né? A terceira dimensão, que está mais no campo da imaginação, do campo da transformação. O que no mundo, né, a criança percebe, como é que um quadrado ele pode se configurar, quais são os sentidos também. Então, está muito relacionado com a questão espacial, temporal, né? Então, é o que as pessoas, às vezes, depois, né, no fundamental, relacionam muito com a questão da matemática, né? São pressupostos básicos, mas não só isso. Principalmente a questão da criatividade, que é um aspecto muito importante. E aí, a quarta dimensão, né, tem a ver também com a questão da socialização. Como é que a criança interage com o outro e como é que ela aprende que é com o outro que eu, né, atuo no mundo. Então, eu preciso respeitar o outro, eu preciso ter empatia, eu preciso me regular, né? Eu preciso entender que se eu dar um tapa, né, na Thaís, isso vai magoar ela, né? Uhum. Então, isso que tá nos direitos de aprendizagens, né? Então, foi uma síntese, mas é uma síntese não só no sentido de resumir os objetivos de aprendizagem da BNCC, mas de trazer principalmente a essência dos direitos de aprendizagens, né? Que legal. Thaís, desde 2020, o estado do Ceará fez uma proposta ousada, começou a construir o seu próprio sistema de monitoramento da educação infantil para o estado inteiro, onde o governo do estado age induzindo os municípios a melhorar a qualidade. E foi um processo longo de construção, onde vários instrumentos tradicionais usados para medir as condições de oferta, a qualidade da prática pedagógica foram usados, e eles optaram por também usar o INAP, um instrumento para avaliar as aprendizagens, que apesar de estar envolvido, né, num debate que não é de hoje, né, a avaliação das aprendizagens na educação infantil é um assunto controverso ainda hoje no Brasil, o Ceará resolveu ser usado e incluir no sistema o INAP como um instrumento permanente para ajudar a fazer o diagnóstico das condições, né, de como é que está a educação infantil no estado. Quais são os melhores usos que podem ser feitos e quais são os riscos? Tá certo? Como é que a avaliação das aprendizagens pode ser usado para o bem, pode ser usado para a gente aprender, né? E quais são os riscos, inclusive éticos, de fazer um mau uso desse tipo de instrumento nesse contexto? Bom, Daniel, como você colocou, o estado do Ceará foi o primeiro estado brasileiro a se propor a fazer esse tipo de avaliação, principalmente com o INAP. E é extremamente desafiador se colocar diante desse contexto de avaliação, que é um contexto super delicado, que a gente precisa tratar com muito cuidado, mas ao mesmo tempo é muito promissor, e acredito que era exatamente esse o objetivo do Estado, a se propor, né, ao se colocar nesse contexto, de realmente conseguir diagnosticar o que estava acontecendo ali na sua realidade, para conseguir então pensar em políticas mais efetivas, de fato vão atacar as suas dores, de fato vão atacar as suas lacunas, de uma forma realmente baseada em evidências, coletando um dado que ele poderia olhar e pensar, bom, isso realmente reflete a nossa realidade. Então, uma das vantagens, né, desse processo, do uso desse instrumento, é exatamente se aproximar do que está ali no dia a dia, se aproximar da realidade, do chão da escola, do que a criança está vivenciando, do que ela está tendo oportunidade, do que não, e como, então, passar a oportunizar isso. Acho que essa é uma grande vantagem que o INAP traz.
Só que, por outro lado, como em qualquer avaliação, a gente também precisa se concentrar nos riscos, se concentrar em quais seriam os obstáculos que a gente pode encontrar ao longo do caminho. E um cuidado muito grande que a gente tomou ao longo de todo o processo de criação do INAP foi o de fugir ao máximo de qualquer possibilidade de estigmatização das crianças, né? Porque os processos avaliativos, eles podem trazer essa questão de estigmatização, e isso é definitivamente algo que a gente não quer, não quis, e sempre tomou muito cuidado para não chegar próximo desses instrumentos que se propõem a fazer esse tipo de uso do dado. Então, uma das características do INAP, né, que se propõe a ser inovadora, é exatamente de não classificar a criança. Então, a gente nunca diz que a gente está avaliando a criança. A gente está avaliando os processos de aprendizagem. O que a criança está sendo oportunizada, quais oportunidades ela está recebendo de fato ali na escola e quais não. E a partir dessas aprendizagens que a gente percebe que ela não está entrando em contato, num segundo momento, a gente também não quer estigmatizar o professor. Não quer dizer que o professor não está dando oportunidade, mas, de repente, quais estão sendo as dificuldades desse professor ou dessa rede para colocar em prática essas oportunidades e como a gente poderia, então, ajudá-los. Como a Alessandra bem colocou, o INAP também tem esse papel formativo, que por mais que não seja o objetivo principal, acabou sendo um feliz fruto que a gente tem observado que tem acontecido. Então, como em qualquer processo avaliativo, a gente vai ter vantagens e vai ter riscos. Eu observo que essas são as principais atreladas ao INAP. Eu acho que, para concretizar isso, uma coisa que foi muito legal que o Estado do Ceará fez foi trabalhar em colaboração mesmo com o EPS, né? Então, a gente se inseriu em cada etapa. E sendo, né, eles os pioneiros, a gente pôde acompanhar tanto a parte pré-coleta, né, como que a gente faz para ter esses cuidados, para que os aplicadores não cheguem lá e sejam pessoas desconhecidas que não sabem nada de educação infantil e que não vão conseguir carregar tudo isso que são nossos pressupostos, né, esses princípios também, né, que são tão importantes de respeitar a criança e tudo mais. Então, o fato de ter um treinamento robusto, né, de haver sensibilização dos municípios, para que todo mundo esteja no mesmo barco e colaborando, ajuda muito para que a gente cumpra esses objetivos e consiga driblar um pouco esses obstáculos. E até importante, Alessandra, você complementar que quando a gente fala aplicador, né, acho que é importante para o público, que na educação infantil não é a própria criança que faz a avaliação, precisa de um parceiro, de um mediador, para poder fazer a avaliação com a criança. Então, esse livro, né, é uma ferramenta ali que tem de mediação para ouvir, né, entrar em contato com a criança, né? Então, a gente vê muito no ensino fundamental, no ensino médio, que existem as famosas provas, né, e que é colocado para os jovens, né, crianças, e eles mesmos vão lá e leem a prova, respondem. E na educação infantil não é assim, né? Por isso que a Thaís também fala dessa preocupação toda, né? E aí, para além, né, do estigma, acho que um grande risco também é a questão da classificação. Como a Thaís estava trazendo, né, Alessandra, a questão é uma fase do desenvolvimento muito importante e muito maleável, e que o objetivo principal da educação infantil, como eu falei aqui nas dimensões, é um objetivo amplo, né? Então, não cabe a gente classificar, reprovar as crianças, né? Então, o risco que poderia ter é essa questão da classificação. E aí, quando eu falo classificação, de, por exemplo, reprovar a criança da etapa 1 para a etapa 2. E não é esse. Acho que as meninas foram brilhantes em falar o principal fruto. Que bom que o INAP, do que a gente teve o retorno, né, dos municípios que a gente atuou com o INAP, que é um formativo, né? Não só o formativo por formação, que tudo às vezes cai em formação, mas é aquela formação que dá estratégias, que dá ferramentas, como a Alessandra falou. Acho que só complementando o que a Cami falou, né? Eu acho que você ficou bem no que você estava querendo retratar, que é quando tem esse aplicador que é a pessoa que media, eu acho que de certa forma é uma forma de a gente mostrar como que essa mediação pode acontecer. Então é um modelo também, assim, de certa forma,
de o que a gente observa, então, porque a criança está sempre interagindo, independente se a gente está olhando ou não, ela está fazendo as coisas, ela está aprendendo. Só que muitas vezes a gente tão distante, né, eu não lembro mais como é essa criança, muitas vezes eu não fui tratada do jeito que a gente gostaria que as crianças sejam hoje, né? Então, a gente treinar esse olhar de o que eu observo, como que eu observo, por isso que os itens acabam sendo também formativos. Acho que esse é um ponto bem. Então, acho que com isso a gente encerra o nosso bate-papo. Eu fiquei muito feliz, queria agradecer as três, Thaís, Camila, Alessandra. Dar os parabéns, eu acho que, num certo sentido, vocês estiveram e estão à frente do seu tempo. Agora, em 2023, por exemplo, a OCDE está aplicando no mundo inteiro o IELTS, que é um instrumento para avaliar as aprendizagens de crianças nessa mesma faixa etária. Aqui na nossa região, o Peru, a Colômbia, vários outros países estão preocupados com essa questão. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um desafio de terminar o processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular, né, que, como vocês mesmas colocaram, né, tem os seus princípios muito bem expressos no INAP, né, vários dos elementos que estão na base estão presentes no INAP, e a gente espera, sinceramente, né, que o INAP seja uma ferramenta importante para colaborar com esse processo. E com isso a gente encerra, e eu deixo a todos um abraço e um convite para que continuem acompanhando o Café com Labs.